Olá, a proposta para hoje são dicas que eu fiquei de responder, mas por escrito fica meio complicado, fica difícil de entender. Então, aqui eu estou trabalhando com máquina e frontura e essas dicas são a respeito disso. Trabalhando também com 2 fios de linha industrial e algumas das dúvidas, algumas das perguntas que tenho recebido é o que fazer quando falha a linha. Às vezes a máquina trabalha apenas um fio ou deixa um fio sem trabalhar por sobre a agulha e isso dá problema quando se está trabalhando com máquina e frontura, porque tem que desmanchar, não tem como corrigir ali na hora. Então, uma das sugestões, e que eu uso também, estou trabalhando com o cavo na direita para a esquerda, ele trabalha perfeito, todas as carreiras ele trabalha bem. Quando eu venho, ele falha, ele engata, um fio passa e o outro não. Então, preciso abrir a máquina, colocando esse botãozinho, essa linha para cima, eu consigo tirar o carro da máquina e levo ele para o lado. Voltando lá na posição normal, que é para baixo. O carro da frontura é só trazê-lo para frente e fazer correr no trilho de baixo, até sair do trabalho que está sendo feito. Voltando lá, engato os 2 carros normal. Aqui percebe que está trabalhando somente um fio e o outro ficou preso na agulha de cima. Preciso desmanchar. Aliás, desmanchar era outra dúvida que tinha uma resposta para eu dar. Não tem como fazer de outra forma se tem um erro desses. Tenho que desmanchar e puxando devagar, sem que a agulha venha para cima. Uma a uma ou conforme você consegue soltar o ponto do trabalho que estava sendo feito. Se ela passou para cima, como aqui, olha, a agulha, se eu puxar ela para baixo, vai derrubar o ponto. Se ela passou, deixo ela para cima e transporto com o transportador normal, transporto ela para a posição de trabalho, para a posição B. Se ela não passou o ponto para cima dessa palheta, é só trazer na posição normal de trabalho. Da mesma forma na máquina. A agulha que passou o ponto para cima da palheta, se eu levar para baixo, ela vai derrubar o ponto. Então, levo com o transportador. Esse barulhento é o Toby. Quando eu pego a câmera para gravar, ele começa a fazer barulho. Todas as agulhas da máquina já estão lá embaixo. Agora, essas, passou o ponto para trás da palheta, preciso levar com o transportador na posição de trabalho. Perder pontos quando eu trabalho com frontura não é uma opção muito boa, porque para corrigir, para engatar o ponto novamente no trabalho, às vezes desmancha 20, 30 carreiras, porque tem peso, bastante peso. E agora, para não ter aquela falha que aconteceu, o que que eu faço? Venho com o carro e seguro a linha com o dedo, para dar uma antena no sentido contrário ao engate. Só seguro o fio. Ele vai passar pelo dedo e vai trabalhar o ponto aqui, sem falhar, sem deixar o carro atolado também.
Só até mais ou menos a metade ele já continua trabalhando perfeito. Se eu venho da direita, não tem problema nenhum. Se eu vou da esquerda para a direita, seguro o fio com o dedo, o fio passa no meu dedo e ele trabalha bem todos os pontos. Essa é uma das opções que eu achei viável. Tem uma tricoteira conhecida minha que ela fez uma espécie de antena no carro. Não sei se foi ela ou o marido, mas enfim. Ela colocou um engate em que esse fio, ao passar, já o engate pega ele para a posição que o dedo faria. Eu não entendi muito bem como ela fez isso, mas o carro da máquina dela tem essa adaptação para quando ela usa a frontura. Outra sugestão é você ter o fio, 2, 3, 4 fios que você vai trabalhar da linha industrial, passar várias vezes no enrolador para que ele fique todo ele tramado, para que ele fique todo na mesma tensão, para que o fio não fique aberto, não fique duplo como aqui, ele fica enroladinho, um fio enrolando no outro, não tem falha no trabalho na máquina. Aliás, esse problema de um fio trabalhar e o outro não acontece só quando estou trabalhando com frontura. Às vezes, trabalhando na máquina mesmo, com o carro da máquina somente, ele acontece assim, um fio vai e o outro não. Então, dá uma diferença, dá um problema, você precisa desmanchar. Se você enrola várias vezes no enrolador, todos eles juntos, eles não ficam soltos, eles tramam todos juntos, daí não falha também. Então, são opções que dá para fazer, ou segurando com o dedo, ou colocando uma antena auxiliar. Também precisa ter criatividade e um pouco de engenhosidade aqui para adaptar no carro. Ou enrola várias vezes o fio no enrolador para que ele trame junto. Assim também faz quando você quer um mesclado, você também consegue fazer enrolando várias vezes no enrolador os fios correspondentes. Então, se você vai trabalhar com 3 cores, enrola os 3 fios. Se você vai trabalhar com mais cores, 4 ou 2, enfim. São alternativas para evitar o problema. Aqui eu estou trabalhando com a malha fechada. É uma blusa. Na máquina, todas as agulhas. Na frontura, 3 por 1. 3 trabalham, uma não. E para essa malha se realizar, eu deixo esse primeiro botão da esquerda no PR. Na máquina, todas as teclas trabalham normal. Ele forma uma espécie de vago nessa agulha aqui, com uma aparência de canelado, só que esse canelado não encolhe, ele fica estático. É uma malha fechada, é uma malha presa. É muito bom para casaco, para blusa, principalmente para trabalhos com lã, mas pode ser usado também em linha. A outra dúvida é como fazer para deixar pontos em suspenso na frontura. Depende do tipo da máquina que você tem. Essa é uma Eugene. No carro da frontura, eu tenho 2 posições, a N e a H, nessas alavancas laterais. Para deixar pontos em suspenso, para fazer ombro, por exemplo, eu deixo no H, de um lado e do outro. E na máquina, também na posição H. Assim, eu erguendo pontos no lado contrário do carro. Aqui eu vou erguer 5 agulhas de cada vez. Mas veja, eu tenho o canelado na parte da frontura.
5 agulhas em cima. Aqui eu ergui somente 3 e mais uma. Então, ela não ergue o canelado todo. Eu ergo em número de agulhas. Venho para a esquerda, ele ficou elevado aqui, em suspenso. Vou para o lado direito, ergo também 5 agulhas. Vou fazendo carreiras encurtadas aqui para dar o caimento do ombro. Mais 5. Cuidando aqui, eu vou ficar com menos peso nessa região central. Sempre cuidando para que as agulhas despachem o ponto. Então, acompanha com a mão por baixo, puxando a malha enquanto o carro trabalha. E aqui eu já cheguei em 44 pontos para a parte central, para a parte da nuca. Então, baixo essas agulhas no lado contrário ao carro e venho trabalhando devagar para essa parte aqui ser tirada do suspenso. Levo os pontos para cima para remalhar. A parte central, dependendo do acabamento que você vai colocar, também pode ser levado o ponto para cima e remalhado. Da mesma forma, o outro ombro. Posso baixar todas essas agulhas, levando para a máquina e remalhar inteiro. Se eu vou fazer um acabamento colocando os pontos de volta, essa parte central eu preciso tirar em linha de outra cor. Então, tudo depende do que você vai fazer de acabamento. Ok? Outra questão que eu tenho bastante perguntas para responder é sobre quantia de pontos remalhados na cava. Normalmente eu remalho menos nas costas e mais na frente. Para essa blusa eu remalhei 8 pontos nas costas e na frente eu vou remalhar 10, além de fazer mais diminuições para fazer o arredondado da cava. Tudo depende do tipo de fio, do tipo de ponto, do efeito que você queira. Se quer uma blusa mais cavada, que ela não tenha manga, você vai ter que remalhar mais para ela não pegar embaixo do braço. Mas essa daqui vai ter uma manga, então eu vou remalhar 10 na frente e já remalhei 8 nas costas. Para remalhar pontos, quando eu trabalho com frontura, eu levo o ponto para a agulha de cima, para depois remalhar. E para esse remalhado, eu posso usar o transportador ou o remalhador. Se eu for escolher o remalhador, eu preciso abrir um degrau para conseguir pegar o ponto com mais facilidade. Se for usar o transportador,
eu consigo remalhar assim na máquina fechada. Chamo 2 agulhas para cima, passo o fio entre elas, transporto uma sobre a outra. Chamo 2 agulhas e assim eu vou fazendo as 10 agulhas que eu tenho que remalhar. Levo o carro para a esquerda e passo os pontos aqui para cima também, 10 agulhas. E para diminuição, para fazer o arredondado, eu vou diminuir um ponto, mas deixo 3 agulhas de margem. Então, conto 3, a próxima agulha transporto. E as diminuições também eu faço a cada 2 carreiras. Deixo a margem de 3, transporto uma. E aqui eu já começo a fazer o transporte de 3 também na frontura. E a diminuição fica mais para dentro. Diminui uma no segundo grupinho de agulhas. E agora transporto uma agulha para diante. Isso eu estou fazendo nos 2 lados da peça. Novamente, uma diminuição na frontura e uma diminuição na máquina.
O ideal é que a agulha esteja aberta para receber o ponto, senão ela acaba perdendo. Aqui eu venho avançando, diminuindo na parte da frontura, então acumulou 4 agulhas, uma no lado da outra, mais o vago e as últimas 3 que são a margem de costura. E aqui eu tenho já a formação 3 por 1, 3 por 1. Então, com 6 diminuições, fiz o arredondado, termino as diminuições por aqui e agora sigo até o decote. Outra dúvida é quantas carreiras eu faço até o decote. Normalmente eu faço a parte das costas primeiro, então eu tenho já a quantia de carreiras na cava. Dependendo do tipo de decote que eu queira, redondo, eu faço 30 carreiras antes de chegar no ombro. Então é só descontar do total que eu fiz de carreiras da cava, desconto 30 e começo o decote ali. Se quiser um decote mais arredondado, podem ser 40 carreiras antes. Se quiser um decote mais em cima, precisa tomar cuidado para que passe a cabeça, que tenha pontos o suficiente na nuca e depois no arredondado da frente também, para passar a cabeça. Se o acabamento de cima segurar um pouco, acaba estourando. Então, é melhor considerar fazer com 30 ou 24 no máximo carreiras antes de chegar ao ombro. Aqui eu fiz 120 carreiras de cava. Então, em 90 eu começo o decote. Sigo reto nas duas laterais até 90 carreiras. Cheguei na altura do decote e mais pontos para o arredondado. Os demais ficam em suspenso. Se eu vou deixar pontos em suspenso aqui, coloco a máquina no H e essas duas laterais no H também. No caso da Eugene, são essas alavancas laterais aqui. O restante fica igual. Para esse trabalho aqui, eu vou fazer também uma margem. Eu não vou fazer puxando os pontos, eu vou fazer diminuições. Então, a diminuição também deixando uma margem como eu deixei na cava, para formar esse desenho aqui. Aqui eu fui fazendo diminuições e foi dando um desenho muito bonito da diminuição. E eu quero fazer o mesmo processo agora no decote. Então, na máquina, eu deixo 3 agulhas, diminuo na quarta. E vou trazendo as agulhas para dentro. Ainda não tenho condições de transportar da frontura. Quando chegar nesse momento, daí eu faço também a margem ali. 2 carreiras. E cuidando agora que eu vou precisar de pesos pequenos e do gancho. Esse gancho sendo colocado no lado do decote e no lado da cava.
Introduzo o gancho aqui e coloco o peso pequenininho para segurar esses pontos que estão sendo feitos de agora em diante, essas carreiras, segurar com peso, porque o peso que tenho embaixo já não é suficiente. De um lado e do outro. E faço a diminuição. Agora, já venho fazendo diminuição nesse ponto de dentro, não nos 3 que vão ser a margem para formar o desenho. Esses eu só acompanho. E vou trocando o peso de lugar de tempos em tempos. Aqui eu já tenho a formação novamente 3 por 1. Então, sigo reto até o ombro. Trocando o peso de lugar. E começo o ombro. Termino o ombro, baixando essa parte, passando os pontos para a máquina e remalhando. Vou para o lado esquerdo e faço o mesmo processo que eu fiz aqui, de diminuições para fazer o arredondado, depois termino até o ombro e essa parte central que sobrou, passo os pontos para cima também e remalho. Esse é um trabalho bem bonito que fica formando aqui, mas poderia ser, se não quiser dessa forma, poderia ser simplesmente puxando a agulha para cima para fazer o arredondado na própria máquina. Quando vou passar os pontos, já tiro os pesos, para não perder nenhum ponto, porque aqui a malha fica muito puxada. E o ideal sempre é, antes de passar os pontos, abrir a agulha de cima, para ela receber o ponto sem problema.
Outra dúvida que tinha, uma inscrita me pediu, como fazer para passar os pontos da frontura para a máquina. Normalmente, as agulhas de olho duplo acompanham a máquina. Essa agulha de olho duplo facilita esse transporte. Se não veio na tua máquina esse tipo de agulha, você consegue também transportar com o remalhador. Então, ou o transportador de olho duplo ou o remalhador, pegando o ponto, abrindo aqui o remalhador, pegando o ponto por dentro e levando para a agulha de cima. É um pouco mais demorado do que a agulha de olho duplo, mas é também uma possibilidade caso não tenha essa pecinha. Outra dúvida é onde encontrar ferramentas para as máquinas. Eu costumo fazer uma pesquisa na internet. Existem lojas especializadas em máquinas de tricô. Elas fazem assistência técnica e vendem peças. Eu procuraria na página principal da internet, eu procuraria peças para a máquina de tricô. E nessas peças, nessa pesquisa, vai te dar um endereço físico, ou você entra em contato por telefone, ou pelo e-mail, ou mandando mensagem, ou WhatsApp, ou o que for. Pesquisa bastante, vê se é confiável antes de fechar o negócio. Essa é sempre a minha recomendação. Outra dúvida comum que me perguntam bastante é quantos pontos colocar no punho quando vai fazer a manga. Primeiramente, eu começo pela parte do corpo, frente e costas. Pego pela barra, que normalmente o punho é feito no mesmo modelo que a parte do corpo. Então, dobro pela metade a parte do corpo e mais uma vez. E vejo se essa quantia aqui é uma quantia razoável para o punho. Seja ele feito em frontura, seja ele feito na máquina. Conto quantas agulhas eu tenho aqui e eu já tenho a quantia de pontos para punho. A quantia de carreiras, da mesma forma. Você já tem a parte das costas, se vai ser com punho canelado igual, ou se vai ser uma barra dupla, você tem a quantia de pontos a partir de uma parte da peça que já está feita. Então, você já calcula. E depois vai acompanhando até a cava. Quando a blusa vai ser feita na máquina apenas, não na frontura, depois do punho também eu abro um pouquinho mais de aumentos logo após o punho. Aumentos internos, para que esse punho pareça mais apertado em relação ao restante da peça, que ela fique mais alargada. E os aumentos eu vou fazendo na lateral, podendo fazer somente puxando a agulha para cima ou fazer apanhando o ponto. No caso dessa peça aqui, como ela é feita em frontura, apenas puxar a agulha na lateral vai dar um problema na costura. Então, eu fiz os aumentos mais para dentro. Deixei uma margem de um desenho de 3 agulhas e fui fazendo o aumento, puxando daí a agulha para trabalho dentro. Quando for costurado, vai ser nesse último ponto e esse desenho vai ficar até em cima. Se for feito na máquina, pode-se deixar 2 ou 3 agulhas e fazer o aumento mais para dentro, apanhando uma laçadinha para formar o ponto ou deixando o furinho também. Caso seja uma peça infantil, o furinho ficaria muito bonito ali também. Se for um trabalho feito em máquina e frontura, é bom considerar colocar pesos na lateral com o gancho
para ter peso também para fazer esses aumentos aqui, porque o peso normal embaixo vai ser ou 1 ou 2 pesos, e esses pontos que são aumentados aqui ficam sem peso. Então, colocar o gancho que ele vai dando essa sustentação aqui e não falhe pontos para cima. Ok? Quanto à diminuição na cava, eu faço um pouco menos do que foi feito na parte da frente. Normalmente é a mesma quantia que eu usei nas costas. Aqui foram 7 para coincidir o desenho. Nas costas eu tinha deixado 8. E depois as diminuições você precisa ir fazendo dependendo do tipo de inclinação que você queira em cima. Ela pode chegar para ser arredondada depois ou já arredondando no alto do braço. As diminuições não precisam ser sempre no mesmo formato. Eu comecei com 4 a cada 4 carreiras, depois a cada 3 carreiras, depois a cada 2 carreiras e depois toda a carreira eu diminuía. Então, ele foi fazendo esse formato mais arredondado. Já tem um vídeo no canal mostrando somente a confecção da manga. Vou deixar na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha lá que eu acho que vale a pena. Para quem vai fazer em máquina e frontura, essa é uma dica importante. Ok? E aqui o detalhe daquelas diminuições, ao invés da elevação, feitas no decote, forma esse desenho aqui. Muito bonito. Inclusive na manga. As diminuições sendo feitas deixando um grupinho de agulhas, forma esse desenho aqui. Aqui também na parte do corpo. E na manga, na costura da manga também, deixando um grupinho para a costura, forma esse desenho que vai abrindo dos aumentos. Essa, então, é a nossa resposta às várias perguntas, às várias questões sobre fazer blusa em frontura, tipo de decote que pode ser usado e como fazer a cava. Que além de cava muito bonita, ela enfeita bastante, é uma cava bastante usada para casacos e casacões. Eu tenho um vídeo somente de mangas, eu deixo na descrição desse vídeo aqui, dá uma olhadinha, somente a parte da manga, feita em frontura também, com outro tipo de canelado, em malha fechada. Essa é uma malha muito boa, muito gostosa de vestir e com acabamento em cima, pode ser qualquer um, inclusive gola olímpica, gola alta de dobrar, feita em frontura, é claro.
E esses acabamentos, esses detalhes, eram dúvidas que eu tinha recebido e que fica difícil de explicar no papel. Então, um vídeo que engloba a maioria das dúvidas que tinha a respeito disso. Nossa ideia para hoje, então, é essa. Bom trabalho!